Fala, galerinha! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo aqui esse vídeo. Sou o professor Ítalo Prachetes e você está vendo aqui mais uma aula, né? Galera do cursinho IESC, que é o objetivo geral, né? O objetivo principal desse vídeo. Teremos aqui hoje um módulo importantíssimo, né? E que cai muito no Enem, que é a parte de geopolítica e conflitos históricos, né? Então a gente vai ter aí uma introdução à geopolítica, o conflito árabe-israelense e a chamada Revolução Iraniana, né? Galera, se sair um pouquinho de vento no áudio, não estranhem, certo? Ignorem, porque tá um pouquinho de calor e é impossível gravar sem o ventilador estar ligado, né? Bom, aqui a gente vai ter, né, o foco geral, né? E aí vamos começar aqui na breve definição do que seria geopolítica, né? Então, o que é geopolítica, de onde vem? Então, uma estrutura de compreensão das complexas relações do mundo. O mundo é muito complexo. E por ser tão complexo, a gente sabe que as relações também são bastante complexas, né? Fazer política globalmente ou simplesmente alcançar objetivos específicos perante outros entes do mundo requer pensar e agir geograficamente. A geopolítica explica como países, empresas, organismos internacionais, bancos e até grupos terroristas tentam alcançar seus interesses por meio do controle de porções e elementos geográficos do mundo, conhecido como entidades geográficas. Então, a gente vai ter, né, a geopolítica como esse emaranhado de ações que definem um objetivo, né, a ser conquistado. Você pode ter a geopolítica desde uma escala local, né, de interesses locais, até uma escala mundial, né, seria o uso do poder, né? Geralmente a gente fala em uso particular do poder, né? A geopolítica atuando, né, de modo particular e de modo geral, se for, né, uma entidade pública, um governo, alguma coisa, né, as entidades geográficas públicas. Então, a geopolítica, na verdade, pessoal, ela serve, né, para uma série de coisas, né? Você tem aí conflitos que são explicados através da geopolítica, você tem ações de determinados governos, né? A gente tá agora hoje, né, dia 3 de novembro de 2025, a gente tá tendo aí no mundo algumas ações que chamam a atenção, por exemplo, as ações da entidade ICE lá dos Estados Unidos, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês, ó, o negócio rapidinho. Essa entidade ICE, que é o de controle de imigrantes, né, vem chamando muita atenção mundo afora a maneira em que essa entidade vem trabalhando, né, a maneira que essa entidade vem, digamos assim, se mostrando o jeito que eles trabalham em relação à captura de imigrantes, né? Até então, a Immigration Customs Enforcement, né, a agência de imigração de imigrantes, eles trabalhavam diretamente com a imigração ilegal, né? Nesse novo governo Trump, nesse segundo mandato, a coisa agora está se expandindo até para imigrantes legais. E aí você tem uma série de informações, né? É geopolítica pura, né? As relações dos Estados Unidos com os imigrantes, nesse caso aqui, é para ser, né, em termos gerais, com imigrantes legais. Não é o que vem acontecendo. Enfim, é uma discussão ligada à geopolítica. Quando se fala em conflitos em geografia, né, o principal conflito que é mais cobrado no Enem, de modo geral, é o conflito árabe-israelense. Então é muito interessante que vocês fiquem ligados, né, nessa questão. E aí a gente vai ter a questão envolvendo Israel-Palestina, né? Claro que historicamente a gente tem um conflito que se designa para muitas outras nações, não é ligado somente a Israel e a Palestina, mas que nos últimos tempos vem se afunilando para esses dois países, né? Então, perdão, a questão territorial envolvendo palestinos e israelenses trata de um conflito contemporâneo de difícil resolução. Além disso, ele possui raízes que remontam à presença na Palestina de povos árabes e judeus desde a antiguidade,
na estreita faixa da costa oriental do Mar Mediterrâneo, até os limites do Rio Jordão e do Mar Morto. Essa é uma rota de passagem importante entre a África, no caso o Egito ao sul da Palestina, né? E a Ásia, pegando a parte do Líbano e também da Síria ao norte, né? O que seria, primeiramente, a Palestina, né? Gente, a Palestina, na verdade, o território da Palestina é um território que a gente chama de polissêmico, né? Então, ó, foi uma denominação dada por autores gregos da antiguidade à região da Filístia, ocupada pelos povos filisteus, um povo que inclusive é muito citado na Bíblia, os povos filisteus, né? E daí vem a origem da palavra Palestina. Posteriormente, né, depois, romanos e árabes usaram o termo, né, para denominar toda a região, desde o sul da Síria até Gaza. Então, Palestina é, na verdade, uma ideia de uma região, né? Na primeira metade do século XX, com a descolonização do Oriente Médio e a formação de estados árabes independentes, e aí o livro traz os exemplos, como Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e etc., os árabes da região palestina, ainda sem um país formalizado, ficaram conhecidos como árabes palestinos. Nos anos 40, com as disputas territoriais, a partir da criação do Estado de Israel, o termo ganhou a conotação de identidade nacional e deu a terra onde os palestinos pretendem habitar e governar o próprio Estado-nação. É curioso porque pouca gente sabe, assim, não é que pouca gente sabe, né, mas não é tão falado, na criação do Estado, né, de Israel, um brasileiro teve, isso pós-Segunda Guerra Mundial, né, praticamente, um brasileiro teve uma importância muito grande, que foi o Oswaldo Aranha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Oswaldo Aranha foi um diplomata brasileiro, né, muito conhecido. Inclusive tem um prato dele muito famoso lá no Rio de Janeiro, né, que é o filé Oswaldo Aranha, mas isso é uma coisa para depois. E aí, ó, o Oswaldo Aranha, esse camarada aqui, né, esse camarada aqui foi esse diplomata brasileiro, né, muito conhecido, de muito respeito lá na ONU, e ele foi uma das pessoas que meio que delimitou ali a região que seria, né, o Estado de Israel. Então, essa disputa envolvendo Israel e Palestina, pessoal, não é uma disputa de hoje. Na verdade, se a gente for analisar o contexto histórico, você tem aí muitos e muitos anos, né, de disputas. Você vai ver que, quando eu digo muitos e muitos anos, a gente tem milhares de anos. É uma coisa mais antiga que a existência de Jesus Cristo, né, baseado no nosso calendário cristão, é mais antigo que 2025 anos. E aí nós temos primeiro o pano de fundo religioso. Hebreus, israelitas e árabes fazem parte da mesma família de povos semitas que habitam o Oriente Médio, em especial a Palestina, desde a antiguidade. Ambos estão descritos na Bíblia hebraica, conhecida como Antigo Testamento pelos cristãos, e no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. As referências religiosas sobre Canaã ou Eretz Israel, terra de Israel, como uma terra prometida aos israelitas, sobre Jerusalém como uma cidade santa, ou a promessa de que aquela região fora destinada também ao filho mais velho de Abraão, o Ismael, de quem os árabes alegam descender. Confundem-se com a política real dos dois povos ainda na atualidade. Então é o seguinte, você tem uma disputa territorial envolvendo aspectos bíblicos, aspectos de textos sagrados, né? A galera de Israel afirma que eles têm direito àquela terra porque na Bíblia, né, já existia as referências a Canaã, a essa terra prometida, né? E também os árabes dizem que a terra também é prometida a eles porque eles são todos descendentes do filho mais velho de Abraão, que é o Ismael. Então, entra aí no campo daquela questão do pertencimento histórico, né? Não é possível desprezar que o cristianismo surge na mesma terra que a crucificação e o sepultamento de Jesus se deram na cidade velha de Jerusalém, onde também se encontra o que restou do muro do templo de Herodes, que é sagrado para o judaísmo, né? O muro do templo de Herodes seria o chamado Muro das Lamentações.
tem o Domo da Rocha e também a mesquita de Al-Aqsa, que é sagrada para o islamismo. Então, na verdade, Jerusalém, ela entra, né, nesse setor como uma cidade sagrada e que pertence a todos os povos. É tanto que, na maioria dos conflitos, Jerusalém não é atacada, né? A galera mantém o status de Jerusalém de cidade sagrada, mantendo, né, a dinâmica da cidade que acolhe, né? Então, hoje a cidade de Jerusalém é dividida em 4 bairros. Ó. Nós temos o bairro cristão, o bairro armênio, o bairro judeu e o bairro muçulmano. E dentro de Jerusalém você tem, né, locais históricos que estão presentes, inclusive na Bíblia, né? Você tem aí a chamada Via Dolorosa, a região do Santo Sepulcro, né, o Muro das Lamentações, o próprio Domo da Rocha. Então, uma região sagrada, né? Primeiro, começamos pelo aspecto nacionalista, né? A gente sabe que no período da Segunda Guerra Mundial, na verdade, desde antes da Segunda Guerra Mundial, né? O antissemitismo, ou seja, né, a perseguição aos judeus foi muito grande, né? E a gente sabe que o Hitler foi o principal, né, autor sombrio, inclusive trazendo, né, ideias como a solução final, né, que era para exterminar os judeus através do Holocausto, né? Em 1896, o panfleto Der Judenstaat, denominado o Estado Judeu, foi publicado pelo jornalista austro-húngaro Theodor Herzl e tornou-se um marco do sionismo moderno. Basicamente, Herzl argumentava que a melhor forma de proteger a comunidade judaica do antissemitismo europeu era por meio da criação de um Estado Nacional Judeu independente, para proteger os judeus, né? Tá aqui, inclusive, a capa, né, desse documento que está disponível na internet, inclusive em língua portuguesa, caso vocês queiram procurar, né? Um ponto crítico, gente, dessa questão era o seguinte: onde é que seria criado esse local seguro e com estrutura para proteger a comunidade judaica? Comunidade judaica espalhada em todas as partes do mundo há séculos, inclusive aqui no Brasil, uma comunidade judaica histórica, né, presente, formada aqui no nosso país durante muitos anos. Então, onde seria criado, né? Chegou-se a cogitar a Argentina, né? Porém, todas as raízes históricas e religiosas apontavam para a região da Palestina, que era controlada pelo Império Otomano, né? O panfleto de Herzl chegou a estimular que judeus com posses comprassem terras na região para a criação de colônias de imigração de retorno para a sua terra natal. Então você tem aí, né, uma questão que envolve... Peraí, deixa eu baixar um pouquinho o som. Uma questão que envolve território, que envolve, né, terras, né, de povos, e é muito difícil, né? Os palestinos dizem que foram invadidos, que sofreram invasão. Os israelenses dizem que não, que na verdade só pegaram o que já era deles. E aí fica essa discussão, né? Ao mesmo tempo, gente, lá na região, né, dos árabes, você tinha muitos países que necessitavam de independência, né? Então, o nacionalismo árabe conectou-se ainda mais com a ideia do pan-arabismo, né, para se opor ao colonialismo e à geopolítica ocidental, criar um estilo de vida próprio baseado em suas características culturais, né? O plano ganhou força no Egito dos anos 50, né? Esse plano era reunir as nações de língua e cultura árabe e foi fortemente influenciado por características estatizantes seculares, nacionalistas e socialistas. Aí tem criação da Liga Árabe em 1945, nacionalização do Canal de Suez em 56, que é aquele canal que liga Mar Mediterrâneo a Mar Vermelho, né? E o surgimento da OPEP, que até hoje é uma organização importantíssima, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tudo isso deu muita força aos países árabes, né? Acontece que, com o apoio dos Estados Unidos e com o fim da Segunda Guerra, os judeus, né, o povo israelense estava com muita força e com muito prestígio, né?
E aí meio que a ONU concordou, interviu e criou o chamado Plano de Partilha da Palestina, que foi, na verdade, isso aqui, ó. A área em azul seria, né, o território dos judeus, as áreas em laranja seriam os estados árabes, né, a Palestina. Vale salientar que até hoje a Palestina não foi reconhecida oficialmente pela ONU. Então, na verdade, o que, né, o povo da Palestina reclama é que foi criado, né, o território de Israel, mas não foi feito mesmo oficialmente com o território da Palestina. E aí tem uma série de conflitos após essa criação, né, que se instalam e deixam a situação mais difícil, né? Em maio de 1948, o mandato britânico chega ao fim e os judeus declaram a independência e a fundação de um Estado Nacional nos territórios designados pela ONU, batizando de Israel, que era, como eu já tinha dito, aquela chamada Terra Prometida, né? Os árabes palestinos já guerreavam contra a presença judaica e receberam apoio de Egito, Síria, Jordânia e até de países árabes mais distantes. Aí você tem conflitos como Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, a presença, inclusive, vou até mostrar aqui, de uma mulher que foi líder, né, importante, que foi a Golda Meir, a primeira-ministra de Israel, né? Foi uma líder importante nesse período da chamada Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur que é um feriado judeu, né? E foi um dia escolhido, sobretudo pelo Egito, para atacar a região de Israel. Então você tem, na verdade, uma série de conflitos, né? Conflitos esses que foram sangrentos, que mataram muita gente inocente, que levaram, né, destruição e morte para muita gente. Mostrar um pouquinho aqui da Guerra do Yom Kippur para vocês, né? Então a Guerra do Yom Kippur foi essa guerra que reuniu forças, né? De um lado israelenses, do outro lado do Egito, ali no ano de 1973, e infelizmente, né? Foi uma guerra que trouxe, né? Que levou, na verdade, muita destruição, muita gente acabou falecendo, né? Quase, dependendo do que acontecesse ali, viraria possivelmente até um conflito de escala mundial, né? Aqui vai falar justamente desses conflitos. Temos aqui um infográfico, ó, explicando, né? A Guerra de Suez envolvendo o Egito e o Reino Unido, né? Pelo controle do Canal de Suez. Aí tem em 67 a Guerra de 6 Dias, quando Israel, né, reage a um cerco árabe que foi feito. A Guerra do Yom Kippur, que eu acabei de falar, um ataque surpresa contra Israel. Não foi totalmente surpresa, porque Israel meio que descobriu alguns dias antes, ou um dia antes, através da sua inteligência, né? Do Mossad, se eu não me engano, que é a agência de inteligência israelense. Mas se não fosse descoberto, seria provavelmente um negócio assim, muito mais destrutivo do que foi, né? E aí, a Guerra do Líbano, em 82, aqui nós temos uma foto histórica, que é do presidente não, né? Do primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin, que era conhecido, inclusive, por ser uma pessoa que buscava muita paz, com o Yasser Arafat, que era também, né, o representante da Palestina, duas pessoas que buscavam a paz, e aqui intermediando esse encontro, o presidente Bill Clinton, né, na época, essa foto aqui, em 1994, né, tá aqui dizendo, ó, né, acabaram, né, se encontrando aí. Foram feitos acordos importantes, né, como por exemplo o acordo de Oslo, que é justamente esse encontro aqui, né, onde seria criado um governo formal e interino para os palestinos, né, e também partes, né, de forças de exército, no caso de Israel, deixariam de ocupar partes da Cisjordânia e da faixa de Gaza, né, que foram invadidas aí na chamada Guerra de 6 Dias, né? Então, na verdade, gente, houve tentativas de paz que provocou depois muitos conflitos. Foi o próprio assassinato do Yitzhak Rabin, que foi assassinado a tiros numa praça. Depois teve, antes disso, na verdade, teve o assassinato do próprio presidente do Egito, né? Não lembro agora o nome dele, mas vocês podem dar uma olhadinha aí.
Mas o que é preciso saber no final de tudo isso, né? Afinal de tantas informações, de tanta, né, coisa que acontece nessa região. O conflito Israel-Palestina é um conflito de milênios, é um conflito que toma desdobramentos maiores atualmente, né? Israel, inclusive, através de seu ministro... Como é o nome do ministro de Israel? Meu Deus, tá na ponta da língua, mas eu esqueço o nome dele. Benjamin Netanyahu, perdão, havia esquecido aqui, dá um branco, né? Israel acusada de promover um genocídio, inclusive, né? Na Palestina, mas é um desdobramento que vocês têm que entender que é milenar e que provavelmente não vai acabar agora, né? Nós temos aí um período de cessar-fogo, mas esse conflito realmente é um conflito que se desdobra durante milênios e eu acredito que não vai acabar agora, né? Israel não quer ceder o território oficial para a Palestina acusa Israel de ter tomado o território dela, acontece uma crise humanitária, pessoas inocentes sofrem e o que temos é essa realidade, né? Se for cobrado alguma coisa do Enem nesse assunto, com certeza vai estar dentro dessa parte que a gente teve aqui essa conversa. Não esqueçam, gente, de acessar o livro de vocês, ler com mais detalhes alguma informação. Muito obrigado pela presença de todos e valeu!